Há muitos anos atrás eu entrei em contato com a psicologia pré e perinatal e em um dos primeiros workshops que eu fui fazer, nos foi dito a seguinte frase: a vida é uma repetição do que acontece dentro do útero. Não acredite em nós, mas tome o seu tempo para descobrir se isso é uma verdade ou não. Então foi muito interessante eles nos receberem ao mundo da psicologia pré e perinatal, que não é uma técnica, é um território, é um estudo muito complexo e muito aprofundado dessa maneira. Eles nos deram o benefício da dúvida e realmente foi algo que eu comecei a estudar muito, me aprofundar muito. Hoje eu sou um especialista em psicologia pré e perinatal e eu pude constatar de várias formas diferentes como que acontece naqueles 9 meses de gestação e um pouquinho mais, realmente tem um impacto e uma influência enorme na nossa vida hoje. Tenho duas histórias para contar para você que são muito interessantes. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, você já sabe, vem comigo depois da vinheta. Olá, eu sou o Manuel Augusto, sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse. Eu sou especialista em muitas abordagens terapêuticas e uma delas é a psicologia pré e perinatal. E eu queria falar um pouquinho mais com você hoje sobre o início de nossas emoções, ok? Muitos padrões emocionais que nós temos, eles já começaram ali no período dentro do útero. Você consegue acreditar nisso? Pois quando foi me falado pela primeira vez eu não acreditei, mas é claro que eu me dei também a oportunidade de saber um pouquinho mais sobre tudo aquilo que era falado ali e experienciar se era verdade ou não. Eu pude constatar a verdade daquilo e é sobre isso que eu quero discorrer nesse vídeo com você. Existe uma italiana cujo nome é Alessandra Piontelli e ela fez um trabalho incrível, né? Então ela acompanhava com ultrassons a gestação de muitos bebês e não parava aí, né? Eram feitos ultrassons ali quase todos os dias e depois quando aquele bebê nascia, né? Então no primeiro ano ela acompanhava aquele bebê 4 vezes por semana, no segundo ano 3 vezes por semana, ia diminuindo um pouco, mas chegava a acompanhar muitos daqueles até 20 anos depois, né? Constatando muitas coisas, principalmente padrões emocionais e comportamentais dentro do útero. E talvez você esteja se perguntando, né? Como assim padrões comportamentais e emocionais? Como ela sabia de tudo isso ali fazendo apenas ultrassons? Quando você começa a olhar essas fotos aí, né, você começa realmente a encontrar algumas similaridades, não é verdade? O comportamento ali dentro, né, daquela imagem de um ultrassom e esse bebê já, né, nesse comportamento vivo, né, então ativo aí na vida. Então essas imagens trazem bastante luz a isso. E a Alessandra, ela tem alguns livros aí, realmente ela traz relatos incríveis. E tem um que é mais ou menos assim, né, que ela acompanhou ali a gestação dentro do útero com ultrassom de gêmeos, que eles ficavam encostando o rostinho assim através da placenta, né? Então era um menino e uma menina e eles ficavam se acariciando, encostando o rostinho com o rostinho. E ela notou muitas vezes quando ela ia fazer posteriormente aquelas visitas, depois que eles nasceram com 2, com 3, com 4, até 7 anos de idade, né? Porque foi o tempo que depois ela parou de acompanhá-los, a família teve que se mudar, que a brincadeira mais divertida daqueles dois irmãos, principalmente ali até os 5 anos de idade, era se esconder atrás de uma cortina e ficar roçando o rosto, né? Através da película, né? Do tecido da cortina, que aquilo relembrava muito aquele comportamento que ela tinha visto lá naqueles ultrassons. Eu particularmente já fiz muito trabalho comigo mesmo explorando, né, o meu período gestacional. E eu tive descobertas incríveis aí de muitos aprendizados emocionais, aprendizados positivos também e comportamentos neutros, né? Mas todos, quando eu realmente entrei em contato, me trouxeram assim grande emoção. Então eu vou contar aqui um comportamento neutro que eu encontrei explorando o território pré e perinatal, mas que condizia muito com atitudes e comportamentos que eu tinha na vida e eram completamente inócuos, mas evidencia isso. Então eu, durante principalmente a minha fase, né, de infância e adolescência, entrando na fase adulta,
eu gostava muito de dormir com as costas apoiadas na parede. Então a minha cama sempre tinha que estar na parede e eu ficava me recostando e me aninhando assim no cantinho da parede, né? Foi a muito custo que eu consegui dormir numa cama sem me apoiar na parede, mas sempre que eu vou dormir em alguns lugares, casas de amigos ou em qualquer lugar que eu possa me aninhar um pouquinho assim, é realmente uma sensação muito gostosa, agradável e eu me sinto muito seguro. E certa vez, em uma egressão, né? Porque quando a gente acessa esse material intrauterino, o nome nem é regressão, né? O nome mais correto e técnico é egressão. Ok? Porque você está muito consciente do processo, então eu percebi ali que eu me aninhava muito no útero, na parede do útero da minha mãe ali, às vezes até encostando um pouquinho na costela, a parte das minhas costas eu me sentia extremamente seguro e é quando eu realmente descansava. Então, quando eu tive acesso a essa informação, eu me emocionei demais, né? Não pelo que eu encontrei, mas pelo fato realmente que a nossa vida é uma grande repetição do que acontece dentro do útero. Então, se um comportamento inócuo assim, ele se replica, como nessas fotos que você viu, quem dirá aprendizados emocionais? E como você pode ver através dessas imagens aí, dá uma observada na expressão facial desses fetos. Então você consegue identificar aquele que está alegre, aquele que está triste, aquele que está bravo, aquele que está chateado, aquele que está efusivo. Claro que os nomes que eu estou dando aqui às vezes não refletem isso, mas você consegue perceber as diferenças vendo essas imagens, não é verdade? Então existem muitas experiências, não vou falar muitas aqui, porque senão esse vídeo vai se tornar muito longo. Eu vou dividir em vários vídeos, te educando um pouquinho mais, te contando um pouquinho mais sobre o período intrauterino, que é muito fantástico, né? Então realmente tem muitos experimentos que falam que os nossos aprendizados acontecem dentro do útero. Por exemplo, um feto ele tem muito hábito de beber o líquido amniótico, né? Então, eles pediram para algumas mães, e iam observando isso através de ultrassons, né? A mãe ter uma dieta mais azeda, não tão doce, cortar mais os doces, né? Então, comer algo mais azedo, mais amargo. A ingestão de líquido amniótico pelo feto diminui. Em contrapartida, a um outro grupo pediram para mães comer mais açúcar, coisas doces, a ingestão de líquido amniótico aumenta. Então é muito interessante também os experimentos que fizeram sobre audição, né, sobre muitas coisas que acontecem ali, mas os experimentos mais incríveis são na parte emocional. Porque há muito tempo atrás acreditava-se que o bebê nascia como era uma folha em branco que nasceu, né? Então não havia aprendizado nenhum ali. Inclusive faziam cirurgias com recém-nascidos, achando que eles não sentiam dor, né? Então nem aplicavam anestesia no bebê. E hoje a gente sabe o quão traumático isso pode ser para a criança, né? Porque de repente ela não tem voz para expressar tudo aquilo, mas ela sente. Então, às vezes, agulhas de punção de aminocintese são colocadas ali dentro do útero para retirar o líquido amniótico e dá para ver em ultrassons como alguns fetos vão para o cantinho do útero e quando é conseguido mapear o batimento cardíaco deles, de alguns se acentua muito, criando padrões de ansiedade, de outros diminui demais. Isso é um estado de choque, né, que já é além da ansiedade, que é um estado de choque. E então muitos pesquisadores puderam acompanhar o comportamento de fetos dentro do útero e observar através de ultrassons e outros artifícios e também através de fotografia intrauterina. Isso nós devemos ao sueco Lennart Nilsson, né, que realmente começou a fotografar e trazer imagens incríveis aí de dentro do útero. E tem algo aqui que eu queria muito explicar para você, né? Muitas pessoas dizem o seguinte, que eu quero reprogramar a minha mente, fala-se muito em reprogramação mental, e muitas pessoas dizem, os meus pais me instalaram aquele comportamento, me impuseram isso ou aquilo, então realmente eu não gosto muito do termo programação, né? Como se a gente fosse programado como um robozinho. Na verdade, eu gosto do termo aprendizado, porque depois que eu entrei em contato com o território intrauterino, eu vi ali que nós tomamos muitas decisões e conclusões sobre a vida muito mesmo antes de nascer.
Claro que muitas vezes tem a interferência do que a mãe fez, se eu sou rejeitado, se eu sou aceito, de uma série de coisas, mas a conclusão final é nossa, né? O aprendizado é nosso. Então eu gosto muito mais do termo reaprender, né? Reorganizar esses aprendizados incorretos e incompletos. Quando eu falo sobre a importância do território intrauterino, isso tem uma importância e tanto. Não quer dizer que não existam outras partes, outros territórios que sejam importantes explorar. Por exemplo, como o campo transgeracional. Hoje nós sabemos, isso é científico, né? Já está constatado aí, quantas memórias a gente não carrega dos nossos antepassados, né? E também o período da infância, ele tem uma extrema importância na nossa vida, principalmente de reafirmação de tudo que a gente já passou dentro do útero ali, de dar significados, de reconstatação, ou seja, de passar por muitas experiências que podem potencializar o que eu passei dentro do útero, e se eu tenho uma família funcional o suficiente, também amenizar muitas das coisas que eu passei dentro do útero, né? Fica mais claro para você entender assim. Então vamos supor que minha mãe me rejeitou ali quando ela descobriu que estava grávida, já gerou ali um choque de rejeição, né? E eu comecei a tomar e tirar as minhas próprias conclusões, e quando eu nasci, a minha mãe teve uma depressão pós-parto, ela realmente não ficava muito próxima de mim, ou eu por algum motivo não pude ficar próximo dela, acabou brigando com meu pai foi embora. Então isso pode reforçar muito aquele choque que já aconteceu dentro do útero. Em contrapartida, minha mãe pode ter me rejeitado, mas depois ela ter me amado muito, né, ao longo ali dos meus primeiros anos, e ela realmente ter sido uma mãe presente e ter se amenizado, né? Curar já é uma outra história, mas pode amenizar bastante. E também tem o aspecto transgeracional, como eu falei, tem o aspecto de vidas passadas, e se você não acredita, tudo bem, a gente pode usar como metáfora de cura. E por que eu digo isso? Porque em muitas dessas regressões dentro do útero acontecem essas regressões espontâneas ou metafóricas a outras existências e outras vidas, mas não é o tema aqui. Então, o que eu realmente gostaria de trazer para você é essa importância, né, que muitos aprendizados emocionais que você tem hoje na vida, como você se comporta, o temperamento que você tem, como você reage e age frente a muitas situações, está ligado muito ao período intrauterino. Então é muito importante a gente entender isso, e também tem um conceito aqui que eu quero trazer sobre aprendizados primários. Tudo aquilo que o nosso cérebro aprende primeiro, ele dá muita prioridade. Então fica muito fácil de você entender com esse exemplo. Se você me vê digitando no celular, você me via muitas vezes catando milho assim, né, com um dedo. E eu via muitas pessoas ali digitando com os dois dedos, e eu realmente queria aprender a digitar com os dois dedos. Só que o meu aprendizado, quando eu aprendi primeiro, o aprendizado primário foi com um dedo só. Então não foi uma tarefa muito fácil aprender com os dois dedos. Por quê? Porque primeiro era um aprendizado novo, outras cadeias neuronais, onde eu tinha que usar outros dedos. Então eu digitava mais lento, errava mais, e às vezes ficava de saco cheio e voltava lá àquele aprendizado primário. Mas se eu quisesse aprender algo novo, eu precisava realmente praticar aquele novo comportamento. Mas em situações de estresse, onde, ou seja, eu queria digitar mais rápido e não queria errar, meu dedo estava lá assim de novo. Então é um trabalho constante aí para poder digitar assim. Então, se tem esse trabalho em um comportamento, né, em um padrão de comportamento inócuo, ou seja, que não carrega emoção, imagina um padrão emocional. Então o buraco é um pouco mais embaixo e requer uma atenção especializada e muito aprofundada e um suporte para a gente conseguir fazer essas transformações. Quando a gente fala em mexer no período intrauterino, é algo que você carregou aí ao longo da sua vida até hoje. Imagine quantos anos você tem. Então não é algo que vai mudar do dia para a noite. Isso é bobagem, isso é ilusão, né? Então realmente tem o seu tempo para mudar, mas os insights, né? Para mim, torna a terapia breve você explorar esse território, e é claro que a gente tem que ter um acompanhamento e muitos outros processos que complementam esse, mas é muito rico você acessar e ter o entendimento sobre muitos padrões emocionais e comportamentais. Hoje está muito na moda falar sobre autoconhecimento, não é verdade? Para mim, Manuel, autoconhecimento é sinônimo de você explorar o território intrauterino. Eu falei pra você sobre aquele padrão de comportamento inócuo, né, que não vai mudar minha vida, que eu descobrindo isso, que eu dormia no cantinho da parede ali. Mas eu descobri coisas dentro do útero que realmente mudaram a minha vida. Por exemplo, quando a gente fala psicologia pré e perinatal, a gente se refere também a um período chamado pré-concepção. Então são 3 meses que a gente considera para pré-concepção e 9 meses até o nascimento. Entre nascimento e pré-concepção são mais de 24
4 estágios, e em cada estágio pode acontecer um choque e um trauma, né? Então, quando a gente vai explorando o território intrauterino, por exemplo, muitas vezes eu caí no território da pré-concepção, eu pude observar e perceber acordos que eu tinha feito antes mesmo de chegar, por que eu tinha escolhido os meus pais. Então, isso pôde reorganizar muito do meu entendimento sobre a vida, a minha missão de vida. E é claro, as pessoas, muitas delas não acessam de uma primeira vez isso, e eu levei o meu tempo para acessar isso. O que eu quero dizer aqui e te ajudar a entender é o quanto a minha vida se organizou a partir de muitas experiências que eu tive dentro do útero, né? Então tem um choque clássico aí, que muitas gestações não se iniciam de forma singular, elas se iniciam de forma gemelar, né? Então, chega um número aí com a inseminação artificial até uns 40%, então é muita gente. E eu sou um gêmeo sobrevivente, isso significa que um dos óvulos vinga, né? Ele continua, e o outro, ele não continua por diversos motivos, né? E às vezes essa separação desses gêmeos é muito mesmo antes da mãe saber que está grávida, só que aquele gêmeo que sobrevive fica um impacto muito grande. Então tem diversas consequências na vida adulta, tem vários sintomas que acontecem na infância. Então realmente existem muitos choques e muitos acontecimentos. E chegou a hora de eu te contar aquelas 2 histórias que eu te prometi que são extremamente incríveis. Então, uma dessas histórias é que tinha uma pessoa que frequentava muito o nosso trabalho, inclusive pôde explorar um pouquinho da história dela, né, no período intrauterino, fazer alguns trabalhos comigo, com a gente aqui no Núcleo Sinapse. E ela sempre me ouvia falar desse choque que é a síndrome do gêmeo desvanecido. Ela dizia que não dava muita bola a isso porque não era uma questão dela. Mas eu sempre dizia o seguinte também, que as crianças até 6 anos de idade, principalmente, elas falam muito, elas declaram muito do que aconteceu no período intrauterino, para um ouvido atento, para olhos clínicos e que entendem sobre esse período da nossa vida, porque às vezes os pais ouvem aquilo e acham que é uma viagem, né? Inclusive as crianças, nas brincadeiras que elas fazem, elas tentam reparar choques e traumas. Isso faz parte da segunda história. A primeira eu quero falar sobre ela, que ela me ouvia muito falar sobre esse gêmeo desvanecido, até que um dia ela estava presente com a filha dela e o netinho dela de 4 anos falou para a mãe dele, né, que era a filha dela, que ele tinha vindo junto com uma irmãzinha e aconteceu XPTOZH e a irmãzinha dele não vingou e ele estava se sentindo assim, assim, assado. Ela olhou aquilo, ela ficou em estado de choque, porque ela viu ali a evidência do que eu falei que acontecia. Só que, é claro, a mãe não tinha conhecimento sobre esse território e simplesmente achou que era uma viagem, né? Inclusive, ela até entrou em contato comigo, não sabendo o que fazer, e eu dei umas orientações para ela. Então é realmente muito incrível. As crianças, se você souber perguntar, se você entender os estágios e um pouquinho, né, dos choques e traumas e de tudo que pode acontecer no período intrauterino, você vai ver nas palavras deles, eles descrevem muito o que aconteceu lá, e é possível, inclusive, claro, né, se você vê isso, você leva o seu filho para quem tem uma habilidade ali para fazer algumas intervenções já mais novas, porque vai ser muito mais fácil mudar lá do que passar toda uma vida reconfirmando aqueles padrões disfuncionais. A segunda história é a seguinte: certa vez eu estava num banco esperando para ser atendido e eu estava numas cadeiras ali esperando, né? Então tinha uma série de cadeiras enfileiradas, assim, não estava muito cheio, mas tinha pessoas o suficiente ali. Eu estava aguardando a minha vez e tinha uma mãe sentada ao meu lado, completamente compenetrada no celular, e o filho dela brincando por ali. Em algum momento eu fiquei olhando e o menino sumiu, e a mãe compenetrada no celular também nem se deu conta. E aí eu olhei para trás e vi ele rastejando por debaixo das cadeiras. Em algum momento ele saiu no meio da perna dela, né, metade do corpo. E ela, de forma inconsciente, cruzou as pernas e apertou um pouquinho ele, né? E ela estava ali compenetrada no celular. Eu comecei a observar ele e a força que ele fazia para sair, a cor do rosto dele se modificou, ele começou a entrar em colapso, né? Colapso que a gente fala em estados traumáticos, né? Ele não começou a morrer ali, mas o corpo dele começou a dar vários sinais e evidências, né, através da respiração, do tom de pele, de que algo mais profundo estava acontecendo ali. E antes que você fique com medo, por que você não pediu para a mãe tirar as pernas? Porque ele estava escorregando a hora que ele terminou e parecia aparentemente que era uma brincadeira, tá?
Na hora que ele terminou, eu vi o peito dele, então a respiração, o rostinho dele voltando um pouquinho mais de cor, e nesse momento eu virei para a mãe e disse assim: olha, eu vou te fazer uma pergunta muito bizarra, por favor, não entenda como uma pergunta de um louco, mas me responda sinceramente. Quantas horas o seu filho passou em sofrimento fetal? E ela regalou os olhos e disse: como assim? Eu falei: ele passou algumas horas em sofrimento fetal, não passou? Ela falou: como você sabe? Eu te conheço de algum lugar. Eu disse que eu era um especialista em psicologia pré e perinatal de uma forma muito breve e que as crianças nas brincadeiras tentam reprocessar choques e traumas, e eu vi que naquela brincadeira o corpo dele deu todas as evidências possíveis que ele estava, que ele teve, na verdade, um sofrimento fetal ali de alguma forma. E ela me confirmou, falando que ele ficou mais de 5 horas preso ali para nascer, entalado, e foi um sacrifício enorme, quase ela morre, quase ele morre. Então tem um choque muito grande ali, e se constatou naquela brincadeira que as crianças, sim, elas tentam reprocessar esses choques, esses traumas, para um olhar mais clínico, né? Para quem realmente entende sobre isso, consegue perceber isso. Dei o meu cartão ali para ela, se ela quisesse me procurar mais tarde, né, em algum outro momento, porque tinha chegado a minha hora ali de ir no caixa. Mas foi muito interessante o que aconteceu ali. Isso também relata muito, né, do que acontece na minha vivência pré e perinatal, porque muitas pessoas acham que não vão conseguir regredir, outras têm medo de regredir e o que vão encontrar. Na verdade, você só vai encontrar a sua história ali, e não tem como não encontrar o que aconteceu com você, porque através de gestos é um tipo de memória diferente da memória que a gente tem aqui na nossa consciência. É um tipo de memória muscular, celular, do sistema nervoso, bioquímica, energética, que em alguns gestos é possível desengatilhar as memórias emocionais de muitas fases do período intrauterino. Então essas histórias nos deixam bastante instigados em conhecer o período intrauterino, pelo menos isso me instiga bastante. E após ter trabalhado aí com milhares de pessoas no período intrauterino e principalmente ter podido acompanhar muitas no seu processo de evolução, muitas constataram o que eu constatei, que foi a pergunta que eu te fiz no início desse vídeo, né? Que a nossa vida é uma repetição do que acontece dentro do útero. Isso é uma verdade absoluta para mim, né? Como eu disse, tem outras áreas muito importantes, mas o que acontece dentro do útero para mim é o core inicial ali, precisa de bastante atenção. Realmente é um período muito rico a ser explorado e, de novo, autoconhecimento para mim é sinônimo de explorar o território intrauterino. E é muito bom deixar claro também, né, que por exemplo, assim, a gente tem vivências, que é a vivência pré e perinatal. São 3 dias que nós nos retiramos para um hotel fazenda lindo. Em 3 dias, com um grupo limitadíssimo de pessoas, mais a minha equipe, a gente vai trabalhar muito em egressões, né, trazendo muitas histórias do que aconteceu com as pessoas no período intrauterino, até mesmo pré-concepção, e além disso, fazendo intervenções cirúrgicas ali, muitas intervenções precisas, né? Como trabalha com poucas pessoas e tem 3 dias, a gente pode ajudar o cérebro a se reorganizar e reaprender de formas diferentes e ter padrões mais funcionais. Você entendeu, né, sobre os aprendizados primários, e se eu já venho com emoções formatadas, né, aprendidas dentro do útero, então é um bom lugar a se trabalhar, é um bom lugar para se ver. Mas em 3 dias a gente não vai mudar a vida toda, mas é claro que com o suporte necessário, com o acompanhamento necessário depois que eu proporciono para as pessoas, é muito possível, essas pessoas começam a ter insights, e então toda a possibilidade de reorganizar esses aprendizados que restringem tanto a nossa vida, que nos impedem hoje na vida adulta, falando de forma mais clara, de chegar até os nossos sonhos, né? E sair dessas coisas que a gente fica patinando emocionalmente e de forma mais prática na vida também. Então eu deixo aqui um convite interessante para você. Olha, quem sabe você não possa perguntar para sua mãe como é que foi o seu período gestacional crescendo dentro da barriga dela. Quem sabe você possa ouvir aí da sua mãe uma história interessante que ela te conte, né? Mas é claro, tem mães aí que não têm essa disponibilidade, use o bom senso, eu não sei como é o seu sistema familiar, se você tem essa abertura ou não. E também, muitas vezes uma mãe pode dizer assim: ah, foi normal, não aconteceu nada, né? E olha só que história interessante que aconteceu com uma participante da nossa vivência, que hoje inclusive faz parte da nossa equipe, né? Então, segundo a mãe dela, a gestação tinha sido bem tranquila, ela mal se movia, isso era verdade. E quando a gente começou a acessar algumas memórias desse período, né, através de alguns gestos,
veio um sofrimento enorme para ela, realmente não se mexia. Ela sofria uma ambivalência muito grande entre querer morrer e ter que ficar para satisfazer as expectativas da mãe. Ela já tinha perdido um irmão, então ela ficava várias vezes tentando comprimir o cordão umbilical, tentando se matar, mas ao mesmo tempo não tinha coragem e força para isso. Então ela ficava muito quietinha no próprio sofrimento, ela não queria dar trabalho também. Então a gestação foi quietinha, da perspectiva da mãe foi muito tranquila, da perspectiva dela, muito sofrimento. Então, como é incrível que o nosso corpo guarda todas essas memórias, né? Mesmo se sua mãe já tenha falecido ou qualquer informação que ela tenha te dado, o seu corpo guarda isso. Mas não custa averiguar com ela, né? Principalmente se um dia você se permitir vir participar da vivência pré e perinatal junto conosco. E também não adianta dizer assim, Manuel, olha, eu nasci de fórceps. O que isso quer dizer? Eu nasci com o cordão enrolado, aconteceu isso, minha mãe disse que houve um sangramento. Pode acontecer tanta coisa, mas nós temos que observar a perspectiva do feto, ou seja, de quando você crescia lá dentro, quais significados, quais percepções, quais aprendizados emocionais você introjetou, você constatou e deu o significado aí em relação àquilo. Então, muito mais do que um sintoma significa aquilo ou uma condição significa aquilo outro, é muito importante a gente averiguar dentro de você. Por exemplo, eu sou um gêmeo sobrevivente, tem características básicas de um gêmeo sobrevivente, mas é muito importante com cada gêmeo sobrevivente ou com quaisquer outros situações que existam dentro do útero, observar o que foi importante para aquela pessoa, quais aprendizados ela trouxe a partir daquilo. E o mais interessante ainda é que quando uma vez eu estava com o William Emerson num workshop, que ele foi o pai da psicologia pré-perinatal, o criador, ele e a equipe dele ali com alguns discípulos, ele conseguia observar algumas pessoas e falar, nossa, ali é perda de gêmeo, só de bater o olho, ali é choque de cordão, ali é aquilo, ali é aquilo outro, ali é saudade do divino. Então eu falei, nossa, né, quanta percepção, e realmente acompanhando aquelas regressões, aquilo se constatava. E eu aí, depois de regredir milhares de pessoas, né, a gente vai adquirindo certa perspicácia nesse território e a gente vai tendo mais acuidade com isso. Por exemplo, eu estava esses dias conversando com um grupo de psicólogos, amigos terapeutas, assim, bastante estudados, mas muitos ali, por exemplo, não tinham conhecimento do território do campo pré e perinatal. E muitos ainda se baseavam em Freud, algumas teorias que Freud trouxe. Agora imagina só, Freud não tinha o conhecimento sobre o território intrauterino, então é algo muito aprofundado, é algo que pode ir muito além, né? E muitas das teorias freudianas, como as fases orais, anais, complexo de Édipo, quando você começa a conhecer e trabalhar nesse território, elas não fazem tanto sentido assim, né? Não é tão do jeito que ele explicou. Claro que Freud tem a sua contribuição para a psicologia, inclusive eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, mas é muito importante a gente se aprofundar um pouco mais, pelo menos foi importante na minha vida, né, e das pessoas que eu pude conduzir aí, que tantos anos de terapia convencional tinha uma limitação muito grande e a gente conseguiu começar a ampliar e entender o que estava acontecendo com elas. Você já imaginou passar 3 dias comigo num lugar retirado, fazendo essas experiências intrauterinas em um grupo, num lugar seguro, em um grupo seleto e restrito de pessoas onde a gente pode explorar isso? A gente faz regressão até na piscina, né? Aquelas intervenções, isso realmente pode começar a te ajudar a entender mais sobre os seus sentimentos e a curar muitas coisas aí dentro de você. E reforço, não é algo que vai falar 3 dias, vai curar toda a sua vida, mas é um atalho muito importante, tá? E que precisa sim, depois do seu acompanhamento, onde eu estou disponível pra gente fazer isso, tá? Que pode transformar muitos padrões disfuncionais aí dentro da sua vida. Muitas crenças limitantes persistentes, padrões ali resistentes, eles encontram as suas raízes no território intrauterino e é muito bacana poder trabalhar com as pessoas nesse território. Então deixo o meu convite aqui para você também. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, ok? Inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito ainda e toca o sininho para você não perder nenhum vídeo. Tem muita novidade por aí, te prometo, tá? E o seu comentário aqui embaixo, ele é importante. Compartilhe se você achou que esse conteúdo pode beneficiar outra pessoa.
Quantas pessoas, né, não podem ser beneficiadas com esse conteúdo? De repente você compartilha lá dizendo fulano, pensei muito em você quando vi esse vídeo, né? E compartilha o link, quem sabe a pessoa não possa ver e você poder ajudar ela também, tá joia? Era isso que eu queria partilhar aqui com você. Eu, de novo, não quero convencer ninguém de nada. Pra mim, né, a nossa vida é uma repetição do território intrauterino. Talvez você possa se permitir vir com a gente e começar a constatar isso na sua vida também. Vou ficando por aqui mais uma vez, Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse, e me despeço com as minhas 2 frases preferidas. Que tal abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser e eu te vejo na próxima. Eu acredito que o que mais mexeu comigo foi o pré e peri, porque foram traumas intrauterinos que até me arrepio de falar, mas assim, foram coisas que foram muito profundas dentro de mim, que é um processo, né? Como o Manuel mesmo diz, é um processo que você vai lapidando, você vai trabalhando ele dia a dia. Então foram traumas assim muito profundos que marcaram a minha vida, né? E me mexe um pouco comigo ainda, mas que foram coisas que agregaram muito na minha vida hoje, né? Hoje eu consigo começar a compreender um pouquinho de cada coisa, né? Do que acontece comigo. Descoberta e assim, me sinto sim mais feliz, me sinto, é como se eu tivesse começado a tirar um peso, né? Assim, uma sensação de se abrir para o mundo, de se autodescobrir, uma sensação de liberdade, de você querer conhecer as coisas que você conhecia antes, mas de uma forma diferente, porque você começa a enxergar as coisas com um olhar diferente hoje, porque automaticamente você acaba estando diferente também. Então hoje eu me sinto mais, não sei se eu penso assim num futuro, mas eu quero viver o meu hoje, assim, um dia de cada vez, né? Cada vez que eu falo pro Manuel que eu descubro algo novo meu, eu falo que eu quero viver um dia de cada vez, né? E cada dia eu descubro algo diferente em mim, é algo que agrega muito na minha vida. Então eu quero viver, eu não penso lá na frente, porque lá na frente está tão distante ainda. Eu nem sei o que eu vou viver amanhã ou hoje. Então eu quero viver o meu momento hoje, o meu presente hoje, a Karen de hoje. A minha mãe, ela é um porto seguro meu, né? E assim, eu aprendi a respeitar ela como mãe mesmo, a respeitar a história dela, né, o que ela viveu, ela e meu pai, para me ter hoje. E é difícil. A gente às vezes briga com pai e mãe, né? E eu falo assim, nossa, eu briguei tanto com a minha mãe sobre tantas coisas. E assim, não é que eu me arrependo, mas eu entendo o meu momento, né? E assim, eu sou tão grata por tudo que ela viveu, porque se não fosse por isso eu não estaria aqui hoje dando um depoimento para tantas pessoas. E através dela eu pude ter a minha filha. Hoje eu sou mãe, que eu pedi tanto que eu queria ser mãe. Hoje eu tenho uma filha que me ama, né? Então eu só tenho a agradecer. Ela era bem fechada, assim, principalmente comigo. Ela era, eu não tinha acesso a ela, assim, sabe aquele coisa do carinho, de mãe. Ela se conversava, mas se você chegasse com um gesto, ela era arredia. Ela não se deixava chegar perto. Ela não permitia essa parte, né? Qual é a mãe que não quer ver o seu filho bem? O que eu mais quero é isso. Desculpa. Não, imagina. Tá lindo, né? Você emociona também. O que eu mais quero é que ela fique bem, que ela se equilibre, que ela se ache, né? Para poder caminhar. Porque as pessoas, elas se equilibrando, né? Se entendendo as coisas,
ela começa a compreender e consegue caminhar melhor, conviver com as pessoas melhor. Ela mudou, eu falo pra você que ela mudou assim 80%. 80% do que ela era, de como ela era, depois que ela começou a fazer esse trabalho com o Manuel.